Diga assim: glória a Deus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Edificarei a minha igreja. Quem disse isso? Quem disse isso? Jesus está dizendo: edificarei a minha igreja. Toma o seu assento, por favor. Amados, quando Jesus veio ao mundo, existiam várias igrejas. Porque a igreja, na sua essência, a palavra eclésia, é um grupo de pessoas reunido em prol de um contexto religioso. Ou seja, é um grupo, uma reunião de pessoas ou uma assembleia. Então, olhando por esse lado, quando Jesus veio, existiam várias igrejas, porque existiam vários grupos religiosos na época. E ali nós tínhamos, por exemplo, os fariseus. A igreja dos fariseus era aquele grupo devotos aos 5 primeiros livros do Velho Testamento, a Torá. Eles criam, além do Pentateuco, da Torá, eles criam também na lei oral. E o próprio nome fariseu diz separados, ou seja, eles se consideravam a verdadeira comunidade de Israel. Eles eram santos, eles eram separados, intocáveis, aqueles que sabiam tudo. Mas não era só essa igreja que existia na época. Existia também a igreja dos saduceus. Os saduceus já era diferente dos fariseus. Os saduceus, eles só acreditavam na Torá. Eles não acreditavam nos profetas. Eles não acreditavam no juízo final. Eles não acreditavam na ressurreição. Eles não acreditavam na existência de anjos, nem de espíritos. Já era uma linha bem diferente dos fariseus. Mas, além dos fariseus, dos saduceus, também existiam os zelotes. Os zelotes era aquela facção judaica nacionalista. Era aqueles que queriam o poder a qualquer custo. Eram os irmãos do punhal. Eles queriam libertar Israel do domínio judaico, do domínio romano, perdão. Então o negócio deles era partir para a briga porque eles queriam libertar Israel. Era aquele pessoal que estava mais preocupado com o reino físico do que com o reino espiritual. Mas também tinha a igreja dos essênios. Os essênios, algumas pessoas chegam até a dizer que João Batista pertencia a essa igreja. Na verdade, não temos muita base para dizer isso. Mas talvez pela a forma que ele comia, pelo seu isolamento, as roupas que ele vestia. Porque os essênios, eles eram um povo completamente separados. Eles se consideravam os verdadeiros servos de Yahvé. Então, além dos fariseus, dos saduceus, dos zelotes, dos essênios, ainda existiam outros grupos de pessoas, ou outros tipos de assembleia ou de igreja naquela época. Existiam os herodianos. Paulo, mais tarde, vai falar dos estoicos, dos epicureus e assim por diante. Então, na verdade, Jesus chega em uma época que existe várias igrejas, vários grupos religiosos. E aí algumas pessoas falam assim: mas pastor, mas tem tanta divisão hoje. Hoje tem assembleia, hoje tem batista, hoje tem presbiteriano, hoje tem metodista, hoje tem a igreja do quintal, hoje tem todo tipo de igreja. Mas na verdade, não é hoje, sempre existiram. Na verdade, desde o céu, né?
tem um camarada que chega lá, alopra, e já traz logo 30% dos anjos com ele. E de lá para cá, a gente observa que sempre tiveram opiniões divergentes e grupos divergentes. E Jesus nasce em um contexto como esse. O negócio é tão sério que no primeiro concílio da igreja, alguém vai dizer bem assim: acautelai-vos a respeito do que vocês vão fazer com esses homens. Porque vocês se lembram que um dia desses aí, levantou Teudas, dizendo que era alguém, ajuntou uns 400 homens com ele, e depois ele foi morto, e aqueles que deram ouvido a ele foram dispersos e reduzidos a nada. Vocês lembram também que depois levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, levou após si também um monte de gente, mas depois esse pereceu, e também os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Agora eu quero dizer a vocês: cuidado com o que vocês irão fazer com esses homens, deixai-os. Porque se esse conselho, se essa obra, ela é de homens, se desfará. Mas se essa obra é de Deus, vocês não poderão desfazê-la. Então cuidado para que não aconteça que vocês sejam achados combatendo contra Deus. Olha, então no concílio já tem alguém com sabedoria, cheio do Espírito Santo, mostrando: quando eu não sei, a melhor coisa a fazer é ficar calado. Quando eu não sei, a melhor coisa a fazer é não se meter. Quando eu não sei, a melhor coisa a fazer é dar tempo ao tempo. O que é de homem vai se desfazer, mais cedo ou mais tarde, mas aquilo que é de Deus sempre permanecerá. Aí Jesus, olhando, já que todo mundo tem uma igreja, eu vou abrir a minha também. Aí ele chega para Pedro e diz: edificarei a minha igreja. Só que a minha igreja não é igual à igreja dos homens. A minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pelo contrário, a minha igreja vai avançar. Ninguém vai poder detê-la, porque não é coisa de homem. Eu vou edificar a minha igreja, vou capacitar a minha igreja, vou dar poder para a minha igreja, e as portas do inferno não resistirão ao seu ataque, ao seu avanço, ao seu poder. Só que a igreja de Jesus, ela é um pouco diferente da igreja dos outros. Jesus chega e fala assim: vocês já ouviram aí o que foi dito aos antigos? Não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. Isso é o que as outras igrejas pregam. Eu, porém, vos digo: qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu do juízo. O negócio apertou. As outras igrejas diziam: se alguém matar, é réu do juízo. Jesus está dizendo: eu, porém, vos digo. Na minha igreja é diferente. Aquele que se encolariza contra o irmão já se torna réu do juízo. Qualquer que disser ao seu irmão raca, será réu do sinédrio. Qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. A igreja de Jesus, ela é diferente. Aí ele vai dizendo: os antigos estão dizendo para não matar. Eu vou dizer mais: quando, porém, trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de teu irmão, que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixai ali a tua oferta. Vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. E aí ele vai dizer uma coisa interessante: concilia-te primeiro com teu irmão, enquanto estás com ele no caminho, para que não aconteça que ele te entregue ao juiz e ele te jogue na prisão, e você não vai sair de lá enquanto não pagar o último centavo. Olha só que coisa tremenda. As outras igrejas diziam: não matarás. Jesus está dizendo: se você tiver qualquer coisa contra teu irmão,
é melhor reconciliar enquanto você está caminhando com ele. Porque se ele te entregar ao juiz, ele vai te meter na prisão. E se você for para a prisão, você não sai de lá. Porque Jesus falou o seguinte: perdoai uns aos outros, assim como eu vos perdoei. Aquele que não perdoa seu irmão também não será perdoado. Isso é a lei. É o ensino da igreja de Jesus. Aí vamos lá. Jesus diz: eu vou edificar a minha igreja. Ouvistes que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Olha aí. A outra igreja diz o seguinte: você não pode adulterar não, viu? E Jesus fala: mas na minha igreja é diferente. Na minha igreja, se você olhar para a mulher e começar a desejá-la, no seu coração você já é um adúltero. Olha como é que o negócio aperta. Aí ele continua: ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Fala: mas na minha igreja é diferente. Na minha igreja eu vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estais nos céus. Olha só, as igrejas por aí, diz Jesus, eles estão dizendo: ame o teu próximo, mas odeie o teu inimigo. Mas Jesus, mas na igreja que eu estou edificando é diferente. Na igreja que eu estou edificando, você tem que amar o inimigo. Você tem que bendizer os que te maldizem. Você tem que fazer o bem aos que te odeiam. Você tem que orar por aqueles que te perseguem, por te maltratam. Se vocês fizerem isso, vocês vão ser filhos daquele que está no céu. Amados, a gente pode ir um pouquinho mais longe. Jesus está dizendo: nas outras igrejas, lá está escrito, é olho por olho, dente por dente. Bateu, levou. Mexeu, recebeu. Eu sou crente, mas não sou bobo. Não levo desaforo para casa. Eu sou crente, mas não sou besta. Ninguém vai passar por cima de mim, não. Os crentes das outras igrejas eram assim. Mas a igreja de Jesus não. Eu, porém, vos digo: não resistais ao mal. Se alguém bater na face direita, oferece-lhe a outra. O que ele está dizendo? Não pagueis o mal com o mal, mas vencei o mal com o bem. Irmão, isso é difícil. Mas Jesus não disse que era fácil. Alguém aqui já viu um vídeo que está rolando aí na internet? Um senhor dentro de um ônibus começa a pregar, o cara começa a reclamar com ele, de repente o cara vai lá e pá, na cara dele, bem forte. E ele olha para o camarada: eu amo você. E o cara não quer saber: eu amo você, meu filho. E de repente o cara começa a chorar. E ali ele abraça o cara chorando. Esse é o poder do evangelho. Jesus não pediu para a gente maltratar quem nos maltrata, perseguir quem nos persegue. Jesus mandou orar por aqueles que nos perseguem, por aquele que nos maltrata. Jesus nos mandou amar os nossos inimigos. O problema é que a gente não sabe a diferença de amar e de gostar. Gostar é me agrada. O inimigo nunca vai me agradar. Mas quando tenho um bem que eu posso fazer a ele, ou se ele precisa de algo que eu posso exercer, se depende de mim, eu preciso fazer. Não importa se eu goste dele ou não. O Jesus não diz: olha, goste do seu inimigo. Ele diz: ame o seu inimigo. Ou seja, quando depender de mim, eu preciso oferecer a ele o bem que ele precisa. Essa é a igreja de Jesus. Ele disse: olha, todo mundo edificou uma igreja, eu vou edificar a minha. Só que a minha é diferente. A minha, o negócio é mais profundo. A minha não é raso. A minha, quem quiser tem que mergulhar, tem que entrar. Os ensinamentos são mais profundos, são mais sérios. Eu vou salvar pela graça, mas eu vou exigir mais, justamente por causa da graça. E aí, quando eu estou falando isso para os irmãos, eu estou falando de ser membro, não da ADEG Quadra 5. Eu estou falando de ser membro
da igreja de Jesus. Porque tem muitas pessoas que são membros de igrejas e muitas vezes não são membros da igreja de Jesus. Porque para ser membro da igreja de Jesus, tem que fazer o que Jesus ensina. Tem que viver o que Jesus ensina. E o Espírito de Deus tem falado muito forte no meu coração, irmãos. É tempo da gente começar a parar para pensar no arrebatamento. Está na hora da gente começar a pensar na vinda de Jesus. Essa semana eu fui ao cemitério 2 vezes. 2 enterros. E sabe o que eu fico pensando? Vai chegar um momento que as pessoas vão pegar a gente dentro de um caixão e elas vão nos conduzir até o cemitério. Lá no cemitério, vão ficar lá na capela por um momento. As pessoas vão dizer algumas coisas. Depois elas vão pegar na alcinha do caixão de novo e vão nos levar até o túmulo. E é só isso que elas podem fazer. E depois? Quem vai te levar? E depois, quem vai estar comigo? Quem vai estar contigo? O máximo que as pessoas podem fazer é nos levar até a sepultura. Depois, elas não podem fazer mais nada. E a minha pergunta para você é: de qual igreja você é? Eu sou da DEC 45, glória a Deus. Eu sou do Ministério de Madureira, aleluia. Você é da igreja de Jesus? Irmão, Jesus passou a noite inteira, presta atenção. Eu fiz essa introdução para chegar aqui. Jesus passou a noite inteira para começar a sua igreja. Ele orou a noite inteira para escolher 12 homens. Aí Jesus ora, Wilton. Se fosse eu ou você, fala assim: Jesus não soube escolher não. Rapaz, você vai começar a igreja com esse povo aí, Jesus. Se eu tivesse lá, fosse diácono de Jesus, eu tinha repreendido. Jesus, vai dar certo esse negócio não, Senhor. Ele passa a noite inteira orando. Ele vai lá e escolhe Levi. Quem era Levi, irmão? Publicano. Quem eram os publicanos? Considerado impuro, porque vivia no meio dos gentios. Considerado traidor da nação. Corrupto. Egoísta. Avarento. Aí Jesus vai e escolhe Levi. Jesus vai passando e segue. E aí Levi ficou tão surpreso, e o impacto foi tão grande que ele já imediatamente, a Bíblia fala que ele vai seguir Jesus, ele fica tão impactado que no outro dia já oferece um banquete para Jesus. Já leva ele para casa, chama Jesus e oferece um banquete com todos os publicanos. Dá até um BO depois lá, depois você vai ler a palavra para você ver. Os fariseus ficam chateados. Na minha igreja isso não acontece. Camarada aí comendo com pecadores, com publicanos. Mas Jesus disse: a minha igreja é diferente. Depois, Jesus escolhe quem? Tiago e João. Tiago e João é aqueles 2 personagens que a gente fala aqui nas quarta-feiras. Jesus vai entrar em Samaria, o pessoal não gosta e não entra. Aí Tiago e João olham para Jesus e falam: Senhor, quer que a gente ore agora? Fogo cai do céu e consome essa vila inteira? Como é que pode fazer isso com o Senhor? Foi as 2 pessoas que Jesus escolheu, Tiago e João, filhos do trovão. Os camaradas eram um trovão, qualquer coisinha estava relampeando já e barulhando. Aí depois esse camarada que é chamado de o apóstolo do amor. Ó, o filho do trovão agora é apóstolo do amor. Mas Jesus escolheu esses 2. Jesus escolhe Tomé. Irmãos, os discípulos estão lá, reunidos, morrendo de medo, num quarto, numa sala, reunidos. Jesus aparece no meio deles. Paz seja convosco. Receba o Espírito Santo. Os discípulos estão todos maravilhados, mas Tomé não estava lá.
Aí o discípulo chega para Tomé: Tomé, o culto ontem foi maravilhoso, Tomé. Jesus estava no culto, Tomé. A glória fluiu, Tomé. Foi poder para todo lado. Aí Tomé: o quê? Como? Que culto? Que benção que foi? Rapaz, Jesus estava lá. Só acredite se eu ver. Crente que não crê. Jesus escolheu Tomé. Olha só. Os filhos de Zebedeu. Meu Deus. Jesus está prestes a ir para a cruz. E eles estão lá brigando o outro. E aí? Quem senta à direita? Eu ou você? Mas não dá para a gente ir. Não dá para deixar escapar essa não. É eu ou você. A gente tem que ficar do lado do homem quando ele estiver lá no céu. E aí, vamos falar para ele? Ah, não tem coragem? Não, fala você. Não, fala você. Não. Maninha, fala com ele. Tá bom, meu filho. Jesus, posso falar com o senhor um pouquinho aqui? Cíntia, o que a senhora quer? É meus meninos, Jesus. É o seguinte, quando estiver lá no reino, dá para um sentar na sua direita, outro à sua esquerda, por favor. Olha a mente dos camaradas. Sabia nem o que estava pedindo. Sabia nem o que estava falando. Mas esse tipo de gente que Jesus escolheu. Há um momento que chega um para Jesus e fala: Senhor, nós vimos um camarada expulsando demônio aí, nós proibimos, viu? Porque não nos seguiam. Era de outra igreja. Não era da sua igreja não, Jesus. Aí nós fomos lá e falou: pode parar. Ninguém vai expulsar demônio aqui não. Você não segue, você não é da nossa igreja. Aí Jesus fala: rapaz, quem não é contra mim, é por mim. Deixa eles expulsar o capeta lá. Olha, esse era o tipo de gente que Jesus escolheu. Pedro, difícil de perdoar. Tinha dificuldade. Ainda bem que aqui não tem nenhum Pedro aqui, né? Todo mundo aqui perdoa, que é uma beleza. Mas Pedro tinha dificuldade. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim, Senhor? 7? Ó, já aumentou até o normal, né? Aí Jesus olha para ele e fala assim: 7, Pedro? 70 vezes 7. Olha só, os camaradas tinham dificuldades. Aí tem os zelotes. Depois que Jesus ressuscitou, os camaradas, pastor Marcelo, ainda estavam preocupados. E aí, Senhor, quando é que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Porque o negócio deles era o quê? Libertar do domínio de Roma. Eles queriam que Israel fosse livre e o reino fosse estabelecido. Jesus está lá, Atos 1 ainda, já ressuscitado, prometendo que ia derramar o Espírito Santo, mas eles estão lá. E aí, Senhor? E o reino? Olha a preocupação dos homens. Esse tipo de gente. Aí você vai observar que esses discípulos que Jesus escolheu não oravam. No momento mais agoniante da vida de Jesus, Jesus fala assim: pessoal, vamos ali orar, mas tá difícil, vamos? Bora, Senhor. Imagina Pedro: bora, Senhor, estou contigo. Aí Jesus ajoelha e eles dormem. Jesus volta, acorda eles, vai orar de novo. Quando volta, eles estão dormindo de novo. Não conseguiam orar. Agora imagina a luta que Jesus teve com essa igreja. A luta que Jesus teve com essas pessoas. Irmãos, vamos ser sinceros, você escolheria essas pessoas para começar um trabalho com elas? Maline mexe com evento, vou começar uma empresa maior, vou recrutar. Tem um Judas aí? Tem um Pedro? Aí eu quero um Levi aqui vai me ajudar. Irmãos, quem que faria isso? Mas Jesus fez. Jesus escolheu uma equipe complicada. Jesus teve muito trabalho com eles. Mas sabe o que eu acho? Jesus foi paciente com eles. Até com Judas, no último momento, Jesus não tirou Judas. Foi Judas que se tirou. Até no último momento, Judas já estava dando um beijo da traição. Você vê o que, amigo?
Em outras palavras, eu não sei o que você é meu, mas eu sei o que eu sou de você. Eu sou teu amigo. Eu sempre quis o seu melhor. Eu sempre fiz o melhor para você. Eu sempre pensei na tua salvação. Eu fiz o possível para te resgatar. Daqui a pouquinho você está me traindo, mas eu vou morrer na cruz. E se você se arrepender, você ainda vai ser salvo. Aí você vem fazer o que aqui, amigo? Olha a paciência de Jesus. Comigo. Contigo. Já parou para pensar? Sabe por que eu estou fazendo todo esse enredo aqui? É para mostrar para você que está se achando aí desqualificado, pequeno, incapaz. É que se Jesus escolheu esses homens e contou com eles um trabalho extraordinário, Jesus também escolheu você e conta com você para uma obra extraordinária nessa terra. Jesus sabe que você é falho, mas Ele conhece o seu coração. Ele sabe que muitas vezes você erra, mas Ele tem sido longânimo, paciente, porque Ele sabe na hora certa quem você vai se tornar. Então, se Ele escolheu esses homens, Ele pode sim escolher a mim, escolher você. Agora, irmãos, o que eu quero mostrar aqui é como você tem agido com seus irmãos. Você tem sido paciente com eles? Já viu a paciência que Jesus tem com a gente? Vou ser sincero, irmão, se eu fosse Deus, eu não me queria. Eu estou falando diante de Deus, mas Ele sabe disso. Se eu fosse Deus, eu não me usaria. É lógico, o pastor geralmente é o mais falho de todos. Talvez você não tenha as falhas que eu tenho. Mas você acha, se você fosse Deus, você usaria você? Né? Você nunca mentiu. Nunca falou uma palavrinha assim que destrói os outros. Nunca perseguiu ninguém. Nós somos perfeitos, né, irmãos? Agora, eu digo para vocês, eu tenho 30 anos servindo Jesus. Jesus nunca desistiu de mim. Todas as vezes que eu errei, que eu me prostrei, que eu pedi perdão, eu senti perdoado. Eu me senti amado. Eu me senti fortalecido. Jesus nunca olhou para mim e disse: você não vale nada, você é um miserento, você é isso, você é aquilo, você erra o tempo todo. Não, Jesus sempre estendeu as mãos e diz: levanta, que eu estou contigo. Mas muitas vezes a gente não tem a mesma paciência com os nossos irmãos. Às vezes com a nossa família nós não temos a mesma paciência. Já observou? Marido com a esposa, esposa com o marido, pai com o filho, filho com o pai. A gente esquece como que Jesus lida com a gente. A gente se esquece como que Jesus tem sido longânimo para conosco. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Igreja tem pessoas difíceis. Igreja tem pessoas erradas. Igreja tem pessoas complicadas. Sabe qual é a igreja boa? A igreja dos anjos. Se você quiser, eu posso fazer uma oração. Você vai congregar lá. Quer? De repente você já está quase anjo. É porque teve um pastor, Marcelo. Pastor na reunião de obreiro e começou: pastor, é demais, porque a igreja é isso, a igreja é aquilo, a igreja é a pessoa. Não, é complicado demais. E falou. Aí o pastor disse: irmão, igreja boa é igreja de anjo, irmão. Você quer, eu vou orar para você. Ele falou: eu quero, pastor. Aí o pastor pegou, orou por ele. Mas o pastor pensou que Deus ia mudar, dar uma igreja melhor. Um mês depois o cara morreu. Foi congregar com os anjos. Eu posso fazer essa oração para você. De repente você está cansado da igreja aqui. Pastor, a igreja tem muita gente complicada, mas você não tem nada de complicado. Você é quase anjo. Pastor, tem muita gente errada, mas você é perfeito, você não erra.
Ah, pastor, mas é difícil demais, é isso, é aquilo. Irmãos, olha quem Jesus escolheu. Mas foram esses 12 homens que Jesus escolheu, cheio de defeitos, cheio de falhas, complicados, que viraram o mundo de cabeça para baixo no poder do Espírito Santo. Se eu estou aqui hoje, se você está sentado aí hoje, foi por causa desses homens difíceis, complicados, que Jesus amou, que Jesus capacitou, que Jesus não abriu mão, que Jesus foi paciente, que Jesus ensinou, que Jesus revertiu de poder. Por causa desses homens, nós estamos aqui hoje, e por minha causa e por sua causa, essa igreja vai permanecer de pé. E daqui, quem sabe, 20, 30 anos, se Jesus não voltar, alguém vai poder contar a minha e a sua história. Naquela igreja tinha um homem que era complicado, o nome dele era Niltinho, mas Deus encheu ele com o Espírito Santo, e através da vida dele, uma multidão veio aos pés do Senhor. Naquela igreja tinha uma pessoa que era assim, mas Deus fez algo grande na vida dele, e é por isso que essa igreja está de pé. Gabachada baia. Aleluia! Glória! Homens complicados, falhos, difíceis, mas que viraram o mundo de cabeça para baixo. Eu quero concluir hoje dizendo para você, do jeito que Jesus suportou você, suporte o seu irmão. Seja paciente, ajude mais e reclame menos, ame mais e fale menos, veja mais as qualidades e menos os defeitos. Isso é igreja. Somos falhos. Diga assim: eu sou falho, mas Ele me escolheu. Diga para o irmão do lado: irmão, eu sou falho, mas eu sou escolhido. Diga: irmão, eu sou difícil mesmo, mas Jesus olhou para mim. Irmão, de vez em quando eu faço algumas coisas que eu sei que eu não deveria fazer, mas Jesus nunca desistiu de mim. Então fala para ele: seja paciente comigo, suporta meus erros, suporta minhas falhas, e eu vou pedir a Deus graça para suportar os seus também, as suas falhas também. Se coloca de pé. Mas se você puder, dá um glória a Deus de crente lavado pelo sangue de Jesus. Deus é o melhor glória. Você é falho, mas é escolhido. Você não é membro da DEG Quadra 5, você é membro da igreja de Jesus, e o padrão da igreja de Jesus é mais elevado. O mundo diz uma coisa, mas Jesus diz outra, e o que Jesus diz é o melhor para nós. Aleluia. Segura na mão desse crente bonito que está do seu lado aí. Difícil, mas bonito. Difícil, mas cheio do Espírito Santo. Complicado, mas escolhido por Deus. Pega na mão dele, pega na mão dela, e você vai pedir a Deus. Eu sei que Ele está te dando graça para suportar. Lembra, irmão, nem Judas Jesus botou para fora. Evangelista Deoclésio, nem Judas. Se Judas quisesse, ele estava lá. Jesus não abriu mão nem de Judas. E sabia que ele era traidor, porque Jesus sabia tudo. Mas no último momento, Jesus ainda deu uma chance. O que você quer, amigo? Era o traidor, irmãos. O que você quer, amigo? Jesus deixou bem claro: isso foi o que eu sempre fui para você. Eu sou teu amigo. Eu sempre quis o melhor para você. E se você se arrepender, ainda que eu estiver de pendurado na cruz, derramando o meu sangue, eu ainda perdoo você. Glória a Deus. De qual igreja você é?
edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 2000 anos se passaram e a igreja continua mais forte do que nunca. 2000 anos se passaram e Jesus continua escolhendo gente difícil, usando gente complicada. 2000 anos se passaram e Jesus continua dizendo: se você quiser, eu te encho com o meu Espírito. Se você quiser, eu uso você nessa terra. Se você quiser, você comerá o melhor. Karamassuri Mikalamaya. Ore por essa pessoa que está segurada na sua mão. Ai, eu sinto a presença dele aqui. Libere uma palavra de vida para essa pessoa que segura na sua mão. Diga para ela: me suporte mais um pouquinho. Tolera as minhas dificuldades mais um pouquinho. Caminha mais comigo um pouquinho. Não abra mão da minha vida. Não abra mão de mim. Eu sou teu amigo. Eu quero o melhor para você. Vamos para o céu de mãos dadas, igual nós estamos aqui. Nada vai nos deter, porque Deus vai nos usar. Oh, há uma glória pairando sobre esse lugar. Você pode dizer em alto e bom som: eu sou complicado mesmo, mas eu sou escolhido. Eu sou difícil mesmo, mas Jesus olhou para mim, se agradou de mim e disse: tu és meu, tu és minha, eu estou contigo, vai. Agora lembra, o filho do trovão agora é apóstolo do amor. O Pedro, ansioso, afoito, agora diz: não andeis ansioso por coisa alguma. Lance as suas ansiedades diante do Senhor, porque é Ele quem cuida de vós. Ora mandou vai orando, vai orando, vai orando, vai sentindo a presença dele, vai sentindo o chamado dele, vai sentindo a graça dele. Deixa ele te envolver, deixa ele te estabelecer sobre a tua vida o chamado. Oh Deus, eis-me aqui. Conversa com ele aí e já começa a orar por esse irmão que segura na sua mão, já começa a abençoar a vida dele.